Estamos de volta. Domingo agora, a abolição da escravatura completa 130 anos. É o começo dela, né, Ana? A Lei Áurea, porque dá falta muita coisa. Mas a gente vai falar agora dos bastidores políticos, da assinatura dessa lei, da Lei Áurea, e os efeitos nos dias de hoje da lei mais curta do Brasil. Era uma vez uma linda princesa no reino do Brasil. Num belo dia, há 130 anos, ela acordou muito disposta. Pegou uma pena de ouro com pedras preciosas e resolveu assinar a lei que libertou os escravos. Na cena, digna de um conto de fadas, só um detalhe é fiel aos fatos. A história da Lei Áurea é bem diferente. A resistência à escravidão começou desde a chegada dos primeiros africanos, em 1550. Dom João prometeu o fim do tráfico em 1808. O patrono da independência, José Bonifácio, queria incluir a abolição na primeira Constituição de 1824. Em 1871, a Lei do Ventre Livre libertou os recém-nascidos, só que eles permaneciam sob a tutela do senhor até os 21 anos. Em 1885, a Lei dos Sexagenários libertou os escravos que completassem 60 anos, só que eles eram obrigados a prestar serviços de graça por mais 3 anos. Teve revolta até entre os governadores. Em 1884, Teodureto Souto, do Amazonas, e Sátiro Dias, do Ceará, aboliram a escravidão nas suas províncias e foram obrigados a deixar o cargo. E teve pressão de todos os lados. A Inglaterra rompeu relações com o Brasil. Até o Papa mandou seu recado a favor da abolição. Como já vimos em novelas e minisséries, a sociedade se mobilizava. Abolicionistas reuniam multidões, aumentavam as revoltas, as fugas das senzalas, os quilombos cresciam em todo o país. Negros ganhavam a liberdade de todas as formas, inclusive nos tribunais. Libertem-na! Quando, finalmente, em 1888, a princesa Isabel aboliu a escravidão, o número de escravizados era muito pequeno em relação ao grosso da população. Se calcula que no Brasil todo eram em torno de 700 mil, para uma população de 10 milhões. Como qualquer projeto de lei federal, a proposta para acabar com a escravidão no Brasil só pôde entrar em vigor após a aprovação na Câmara dos Deputados e aqui, onde ficava o Senado do Império, no Rio de Janeiro. Vários projetos com esta finalidade nem chegaram a ser votados. Até que em 13 de maio de 1888, após vários acordos, numa sessão extraordinária, marcada para um domingo, a Lei Áurea foi finalmente aprovada neste plenário. Na votação final, 6 votos foram contrários. Os escravagistas, os proprietários, os senadores que representavam esses proprietários, apostavam que haveria uma espécie de indenização, mas não houve indenização nem para os proprietários e nem para os ex-escravos. Foi a primeira vez que o Brasil parou para acompanhar uma votação no Congresso. Antes das manchetes dos jornais, a notícia se espalhou com uma invenção recém-chegada, o telégrafo. Assim que a princesa Isabel assinou o documento, as festas começaram e continuaram por mais de uma semana. Porém, a lei mais curta, a mais popular e a última do Império foi muito criticada, justamente pela falta do que ela deveria ter. No dia seguinte, como ficava a situação dos libertos? E como seria o futuro da monarquia? A monarquia pretendia garantir um terceiro reinado na mão de Isabel, Na prática, o que ocorreu? Os senhores de café, que eram aqueles, sobretudo os do Rio de Janeiro, os do Vale do Paraíba, que ainda tinham boa parte do seu capital imortalizado em escravizados,
que acontece? Eles rompem com a realeza, porque eles consideram que a realeza não os protegeu. E aí vão se bandear para as fileiras do Partido Republicano. Então não há nenhuma coincidência no fato da República, do começo da República se dar 1 ano e meio após a abolição da escravidão. Dom Pedro II perdeu a coroa, mas a princesa Isabel ganhou este presente. Aquele detalhe verdadeiro na cena de conto de fadas. Ouro 18 quilates, 27 diamantes, 28 rubis. Esta pena realmente foi usada pela princesa Isabel para assinar a Lei Áurea e a joia foi criada especialmente para a ocasião. A ideia era eternizar num objeto toda a importância da decisão. Em 1888, o povo fez uma vaquinha para bancar a joia. Depois, ela foi com Isabel para o exílio na Europa. Voltou ao Brasil com descendentes da princesa, que há 12 anos venderam a pena para o Ministério da Cultura. Hoje ela está exposta no Museu Imperial em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Eu diria que talvez seja a peça mais importante do Museu Imperial, porque ela, nós podemos afirmar, é o passaporte para a civilização. Temos que tomar os 130 anos não como um momento de comemoração, de maneira nenhuma. Eu penso que a gente deve entender os 130 anos como um momento de reflexão, um momento de estudo, um momento para que a gente reflita como o nosso presente está tomado pelo passado e que é dele que a gente tem que se livrar. É luta contra a injustiça, reflexão e luta. A injustiça que continua, né? Negros vítimas de toda forma de violência no Brasil.